Vamos lá então, pessoal. Então, nossa aula de hoje, né, ela vai ser sobre os biomas, como eu já havia dito a vocês, tá? Eu quero que vocês participem comigo, né? Vocês fizeram um estudo com antecedência, então todos aí adquiriram conteúdo para a gente estar falando sobre os biomas brasileiros. Eu resolvi abordar os biomas brasileiros porque está mais dentro da nossa realidade, né? Às vezes a gente fala de tundra, fala de taiga, só que é melhor que a gente entenda primeiro os biomas que estão mais próximos à nossa realidade, né? Por isso que eu passei também o trabalho para vocês sobre os parques estaduais, reservas biológicas do estado do Espírito Santo, porque, ao meu ver, a gente precisa conhecer primeiro o nosso estado, nosso país, para depois querer conhecer o mundo inteiro, né? E é muito importante estudar os biomas brasileiros, porque o Brasil é um dos países com maior biodiversidade. Acredito eu que vocês conseguiram observar isso aí no estudo de vocês, né? Então, nós vamos começar falando aí, né, desse mapinha que está lá na página 10. Primeiro, nós temos os biomas, né, continentais, que são aqueles que estão dentro do continente, não tem contato, né, com o mar. Então, nós temos Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, né? E temos também os biomas costeiros, vocês vão ver aí, nós vamos falar muito da Mata Atlântica, tá? Que inclusive é o bioma que abrange o estado do Espírito Santo, que é considerado um bioma costeiro, tá? Que está ali no nosso litoral. Dentro do bioma costeiro, dentro da Mata Atlântica, nós temos uma variação muito grande aí de ecossistemas, né? Como os manguezais, as dunas, os costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias, falésias, tá? Então, vocês vão ver que a biodiversidade da Mata Atlântica é gigantesca. Esse mapinha aqui, ele é bem interessante, né? Porque ele mostra pra gente a abrangência aí dos biomas. Vou colocar para cá, para não atrapalhar. Vamos lá, então. A Amazônia, né, praticamente metade do nosso país, né, é abrangido aí pela Amazônia, 49,29%. Depois, nós temos o Cerrado, né, que abrange aqui parte do Sudeste, Centro-Oeste, né, é muito grande também, 23,92%. A Mata Atlântica vem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, depois nós vamos falar um pouquinho dela, né, que infelizmente foi um bioma muito devastado. Temos a Caatinga, né, que é essa aqui em amarelo, que é um bioma exclusivamente brasileiro, tá? Nós não vamos ter Caatinga em local nenhum do mundo a não ser no Brasil, beleza? Temos também o Pampa, né, que fica mais ao sul, e temos o Pantanal, que fica aqui próximo a Mato Grosso do Sul. Tudo bem até aí? Eu gostaria de ouvir de vocês, nós vamos começar falando da Amazônia, né? Quais características que vocês conseguiram observar na floresta Amazônia? Fala para mim alguma. Quem está falando? Não estou conseguindo ouvir. Quem está falando que eu não estou conseguindo ouvir? Deixa eu ver se está falando aqui. Não estou ouvindo nada. Outro aluno poderia falar Ok, entendi. quais características da Amazônia?
que chamou a atenção de vocês? Por exemplo, qual a temperatura média da Amazônia? Vinte e cinco a 28. Muito bem. É um local que ocorre muita chuva, pouca chuva, e aí? Ocorre muito. Muita chuva. Grande quantidade de chuva. Saberiam me explicar o porquê que na Amazônia chove muito? Quem saberia me explicar o porquê que lá na Amazônia chove tanto? Porque tem muito rios. Tem muitos rios. Muitos rios, né? Então é uma floresta tropical úmida, né? Que quem falou aqui para mim, quem é essa pessoa que falou no bate-papo? Maria. Maria. Ah, tá. Muito bem, Rian, uma floresta tropical úmida, né? Tem bastante incidência de raios solares, né? Presta atenção que nós estamos aqui, ó, a linha do Equador cortando, né, a floresta amazônica. Então, é uma floresta tropical. Além disso, uma coisa que a gente não pode esquecer, que a própria mata, né? A floresta amazônica, nós temos muitas árvores que evapotranspiram, lembra disso? Nós falamos lá no ciclo da água, da evapotranspiração. Então, isso tudo também faz com que a umidade, né, do local se torne muito elevada. Então, uma característica da Amazônia que é realmente, né, um local em que tem uma grande incidência de chuva. Então, é considerado uma floresta tropical, né, úmida, porque nós temos bastante chuva mesmo, tá? Turma, uma coisa que eu sempre falo com vocês, se eu tenho muita água, favorece o quê? Se eu tenho bastante água, favorece o quê? E aí? Como que é a biodiversidade lá da Amazônia? Cadê a participação? Sim, a evaporação. Só que, por exemplo, eu tenho bastante evaporação, tenho bastante chuva, mas eu digo assim, água, ser vivo não precisa de água para viver, não é isso? Então, se eu tenho bastante incidência de água, eu tenho uma biodiversidade muito grande, não é isso? Favorece o solo, exatamente, tá? Ah, como que é o solo da Amazônia? Quem poderia me dizer? Tem falando aí, como é que é o solo lá da Amazônia? O sol Amazônia, ela é pobre em nutrientes. Muito bem, mas por que será, né, que o solo lá da Amazônia é um solo que não é tão rico em nutrientes? Aceleração da decomposição da matéria orgânica. Excelente. Quem falou aí para mim? Isso é Muito bem, está excelente. A aceleração da matéria orgânica, né? Porque lá na Amazônia ocorre o quê? Muita decomposição, né? São muitas folhas caindo, animais morrendo, então ocorre muita decomposição. Só que é uma decomposição acelerada, então não tem como esse solo absorver muito os nutrientes. E é um solo profundo ou um solo raso? um solo profundo. Solo profundo ou raso? E aí? Nós estamos falando tudo isso aí que eu estou perguntando para vocês, está na leitura que eu pedi para fazer. É funda, professora? É fundo? Quem falou Esté? Quem concorda com Esté? É um solo profundo, a Amazônia? Por causa da densa cobertura de vegetal? Oi? Por causa da densa cobertura de vegetal? Não entendi, Esté. Esté, repete para mim por conta da densa cobertura vegetal. Então, lá na Amazônia, né,
o solo não precisa ser tão profundo, né? As raízes das plantas lá são raízes tabulares. Vocês chegaram a ver isso aí? O que são raízes tabulares mesmo? Aquelas raízes, né, turma, que cresce para fora do solo, para escorar o solo, certo? Ó, vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Então, ó, ao contrário do que se imagina, né, o solo da Amazônia, ele é pobre em nutrientes devido a uma decomposição de matéria orgânica acelerada, certo? Então, isso aí, muito bem. Densa cobertura vegetal, Esté, isso aqui está querendo dizer que é uma mata muito fechada, né? Então, as folhas e os galhos, eles são muito fechados, tá? Isso que a gente diz aí de densa cobertura vegetal. Isso não tem tanto a ver com o tipo de solo, não, tá? Vamos ver aqui mais o que é importante falar da Amazônia. Ó, olha o tipo da vegetação. As árvores da Amazônia podem chegar de 30 a 40 metros, né, de altura. Isso aqui pode favorecer um tipo de relação ecológica que nós falamos lá em relações ecológicas. Árvores tão grandes assim, por que será que essas árvores precisam ser tão grandes assim? Quem poderia me falar? Absorver mais luz? Muito bem, para absorção de luz. Não é isso? Então é uma querendo crescer maior do que a outra. Que tipo de relação ecológica aqui, ó, o Daniel falou para mim. É um tipo de competição, né? Uma relação ecológica de competição. Outra coisa que está falando aqui, ó, que lá na Amazônia também é muito comum plantas epífitas. Por que será que lá na Amazônia precisa ser plantas epífitas? É necessário a incidência de plantas epífitas? E aí? Quem lembra aí do epifitismo? Tô falando, Brenda, no microfone. Tá aqui do meu ladinho aqui. Pode ser que o seu microfone não esteja funcionando. E aí, turma, por que que na Amazônia, né, há necessidade de plantas epífitas, como bromélias, orquídeas? Quem lembra aí do epifitismo, de relações ecológicas? Ninguém lembrou o que são plantas epífitas? Daniel, Esther, Letícia, Betânia, Ana Clara, Ana Vitória, Alberto. Peraí, né? Estão pensando, né? Pensa aí, o que são plantas epífitas? Ó, vou dar uma dica, tem a ver com inquilinismo. Lembra que é o inquilinismo de plantas. Sugar substâncias não é parasitismo. Professora, Oi. é porque no chão a luminosidade é menor e o desenvolvimento das plantas pequenas é limitado. Muito bem, Manuela, exatamente isso. Como as árvores lá são muito grandes, ó, 30, 40 metros, né? Para essas plantas conseguirem sobreviver, elas precisam tentar, né, captar luz de alguma forma para realizar a fotossíntese. Por isso que na Amazônia é muito comum a presença de bromélias e orquídeas, vivendo assim no topo das árvores para captar a luminosidade, certo? Senão elas não conseguiriam se alimentar. Entendido? Gostei de ver. Agora, lá na Amazônia, como é um ambiente muito úmido, nós temos uma relação muito grande com a presença de anfíbios, né? Os anfíbios são animais que necessitam da umidade para sobreviver. Parte do ciclo de vida dos anfíbios acontece na água, tá? Lembra que eu falei dos ovos gelatinosos, né? É uma estratégia de sobrevivência. Então, lá nós temos uma grande incidência de anfíbios, tá? E como Esther disse ali, a fauna, né, na Amazônia é riquíssima mesmo, tá? Então, nós sabemos, né, que a Amazônia é um bioma que é
muito visado aí por todos os países, né? E precisamos cuidar muito bem desse bioma, né? Que tem muitos países interessados na nossa biodiversidade. Só que, infelizmente, nós sabemos, né, turma, que o ser humano é um ser muito impactante. E aqui está falando, ó, a Amazônia sofre muito com desmatamento, queimadas, né? Por que, turma, vocês acham que tem tanta queimada, tanto desmatamento lá na Amazônia? Para que fazer isso? Fala para mim. Desmatamento seria para quê? E aí, fala para mim. Agricultura, pecuária, construções, muito bem, né? Principalmente, tá, ó, desmatamento é também a questão da madeira, tá, turma? Infelizmente, existe muito utilização de madeira nativa, né? É ilegal, né? Mas não se tem muita fiscalização, então acaba que continua acontecendo. E foram falado ali dois locais muito importantes, duas áreas muito importantes que atingem muito a questão da Amazônia, que é a agricultura, né? E a pecuária, tá? Infelizmente, sofremos muito aí com a pecuária. A gente sabe que a pecuária é extremamente impactante ao meio ambiente, né? Por conta do pisoteio, né, do gado, que acaba provocando erosão do solo também, né? Ah, professora, mas o que nós podemos estar fazendo para isso? Temos que nos tornar todos vegetarianos? Não, não há necessidade de nos tornarmos todos vegetarianos. Mas a gente pode reduzir o consumo de carne vermelha? Podemos, tá? É uma ação que com toda certeza estará auxiliando sim esse impacto ambiental, tá? Outra coisa que eu sempre falo com vocês, né, turma, é a questão do desperdício. Se a gente desperdiça menos, a gente consome menos. Né? Isso por muitas vezes a gente vai lá, compra um monte de fruta, um monte de verdura, deixa lá na nossa geladeira, estraga, semana que vem a gente tem que comprar de novo. Então não adianta. Então tudo isso eu falo que as nossas ações, elas estão diretamente ligadas a esses impactos ambientais. Então nós temos com toda certeza, né, culpa nesse impacto ambiental. Beleza? Vamos lá então. Nós temos muitas aves também, tá? Na Amazônia, muitas serpentes, muitos mamíferos, né? Macacos, coatis, veados, onças, jaguatiricas, muitas espécies endêmicas. Alguém lembra o que seria a espécie endêmica? E aí? Breno, vamos levar a sério aqui, hein? Vamos lá. O que seria espécies endêmicas? Alguém lembra? Eu tenho certeza que vocês lembram, só que vocês estão aí meio tímidos, né? Espécie endêmica. São espécies de região? Oi? Alguém falou aí. Cada região. Excelente. Uma espécie que ocorre em uma determinada região. Significa dizer que ela não vai estar acontecendo em uma outra região. Então, espécies que forem extintas, né, daquela região, elas simplesmente não existirão mais em local nenhum do mundo, porque elas são endêmicas, certo? Elas só ocorrem naquela região. Então, lá na Amazônia, nós temos também muitas espécies endêmicas, tá? Aqui alguns exemplos, né, de animais aí que nós temos na Amazônia. Agora, turma, nós vamos falar um pouquinho do cerrado, né? O cerrado, ele se assemelha muito à savana africana. Vocês saberiam me dizer o porquê dessa semelhança? Pelo clima. Muito bem, Daniel, exatamente. Se a gente parar para observar, né, a região ali que nós temos, o cerrado, é a mesma região em que se localiza ali a África. Então, assim, a incidência de raios solares é praticamente a mesma. Lembrando que o planeta Terra ele fica girando, não é isso? Então, se ele gira, a incidência solar que nós temos aqui no Cerrado brasileiro, nós temos na savana africana.
Mas já pararam para pensar que existe uma diferença muito grande nos seres vivos da África para os seres vivos do nosso Cerrado? Por que será que isso aconteceu? Quem saberia me dizer o porquê, né? O clima é realmente muito parecido. Mas por que será que a diversidade da fauna é tão diferente? Aqui, por exemplo, nós não temos girafa, não temos elefante. Os nossos animais aqui do Cerrado são de pequeno porte, não são de tão grande porte. E aí, por causa da adaptação, desmatamento, queimada, baixa capacidade de reter água. Tem uma outra coisa ligado lá à geografia, que provavelmente vocês viram, nós vamos ver também na semana que vem um pouquinho, porque quando foi dividido, cada metade ficou em um lugar. Excelente. Quem falou isso? Foi Eduardo, né? Isso tem a ver com a Pangeia. Vocês já ouviram falar em Pangeia, não é isso? Muito bem. Quando o planeta Terra, né, quando o continente do planeta Terra ele foi dividido pelo movimento das placas tectônicas, os seres vivos eles eram os mesmos. Vocês vão ver isso na semana que vem, por isso que eu já estou introduzindo, tá? E parte ficou na África, parte veio para o Brasil. Com a evolução, né? Alguns seres vivos evoluíram para uma linha e outros seres vivos evoluíram para outra. Exatamente. Só que eles apresentam o mesmo ancestral comum. Interessante isso. É o tema da próxima matéria. Eu não vou nem ficar falando muito não para não perder a graça. Já me falaram várias coisas ali sobre o Cerrado, não é isso? Vamos recapitular. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, o Cerrado, por muitas vezes, ele não é tão bem cuidado, não se tem tanta preocupação, não se vê fazendo campanhas, né, para preservação do Cerrado, porque por muitas vezes as pessoas acham que o Cerrado é um local de pouca biodiversidade, solo seco, então não tem muitos seres vivos, né? Só que não, tá? Independente disso, é um bioma que precisa ser cuidado da mesma forma que nós temos o cuidado aí com a Mata Atlântica, com a Amazônia, e por muitas vezes é um bioma esquecido, tá? Então, ó, o Cerrado é sim um exemplo de savana, né? Uma savana brasileira, tá? E também sofre muito, né, impacto ambiental com o desmatamento, queimadas, também para se usar a pecuária e a agricultura, tá? Já falaram aqui no bate-papo, aqui que eu estou vendo vocês falando, já que vocês não querem falar no microfone, estou tentando acompanhar o bate-papo, tá? É um clima tropical, né, quente, com 2 estações do ano bem definidas, que é o inverno, né, seco, e um verão chuvoso. E o solo? Como que é o solo do Cerrado? Perguntaram das queimadas naturais. Sim, queimadas naturais a gente não considera impacto ambiental, tá? A queimada natural é um processo natural, aquilo que eu falo com vocês. Eu tenho como evitar um vulcão entrar em erupção? Eu não tenho, não é isso? Isso é algo que vai acontecer naturalmente. Essas queimadas, inclusive, elas são importantes para a germinação das sementes, tá? Isso é um comportamento do cerrado. Então é algo que é natural. O problema são as queimadas provocadas. Tudo bem que aí foge o controle do ambiente. O solo realmente, Ana, Esther falaram ali que o solo é arenoso, não é isso? Por ele ser arenoso, turma, a água ela escoa com facilidade, né? Deixando o solo pouco fértil, porque ele tem dificuldade de reter a água. Muito bem, foi falado aqui também pela Letícia, se não me engano, não é isso? Excelente. Então, como tem pouca capacidade de reter água, não é isso? É um solo pouco fértil. Tá, se ele tem pouca capacidade de reter água, como que são as raízes dessa vegetação do cerrado? Porque a água fica onde? A água fica de forma mais profunda. Excelente. Raízes profundas, raízes longas, não é isso? Porque o nosso cerrado, turma, ele tem uma capacidade de armazenar água muito importante.
Tanto é que o Brasil também possui, né, um dos maiores índices de água doce reservados, guardadinhos aí nos nossos aquíferos, que são as nossas águas subterrâneas, tá? Além de termos um dos maiores rios do mundo, né, que é o Rio Amazonas, nós temos o maior aquífero, que é o aquífero Guarani, que é o local em que está reservada as nossas águas subterrâneas. Pela característica do solo, ser um solo que não tem capacidade de reter água, né? A água é escoada, certo? E armazenada nos aquíferos. É muito interessante, tá, turma? Isso é muito importante. Quem falou que confundiu? Confundiu o quê? Alguma dúvida? Pode falar, fala para mim que eu não sei nem quem é essa pessoa aqui, ó, porque não tá com login. Fala para mim quem é. Rian. Fala, Rian, qual foi a sua dúvida? Ah, tá, entendi. Não, as raízes são profundas, tá? A Esther colocou ali uma característica também das árvores, né? Os troncos são retorcidos, as cascas são grossas. Exatamente. Muito bem, gostando de ver, hein? Queria que vocês falassem, né? Pra gente matar a saudade, não ficar só aqui lendo as falas de vocês. A fauna, né? Nós temos uma fauna também bastante rica, tá? Só que por ser um local mais seco, nós não vamos ter, por exemplo, a predominância de anfíbios, né? Porque anfíbio precisa de locais úmidos. Animais que se adaptam bem a esse local são répteis, mamíferos, tá? Então, no Cerrado, nós vamos ter aí uma boa incidência de serpentes, de lagartos, tá? Muitos animais com hábitos noturnos, né? Porque a incidência de raios solares é bem intensa, é isso aí, espécies de lagartos, tá? Então, eles têm hábitos noturnos. De dia, eles ficam escondidinhos ali, procurando sombra, tá? Porque é muito quente, beleza? Vamos lá, então. Aqui alguns exemplos, tá? Tamanduá-bandeira, o lobo-guará, sabiá do campo. Ei, Eduardo, eu sei, o José, né? O José não está participando. Eu vou entrar em contato com a escola para falar, né? Para a gente ver o que faz com o José, tá bom? Isso aí, Esther. À noite as temperaturas são mais amenas, por isso que os animais eles possuem hábitos noturnos. Outra coisa também, nós temos muita incidência de insetos. Já cheguei a comentar com vocês, né? Os insetos eles se adaptam a vários ambientes, tá? E aqui, turma, nós vamos falar um pouquinho agora da caatinga. Alguma dúvida sobre o cerrado? Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre o cerrado? Ou tá tranquilo? Beleza, então vamos continuar. A caatinga, ela é conhecida como mata branca, tá? Mata branca, por quê? Porque ela parece, né? Ela tem um aspecto de seco, né? Não tem aquela cor esverdeada da Amazônia, por exemplo. Mas também devemos ter todo o cuidado com esse bioma, tá, turma? Que é um bioma de extrema importância. Nós temos muitos animais endêmicos na Caatinga. Lembrando, Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, nós devemos ter muito orgulho, né, desse bioma e cuidar dele também, beleza? Então, ele tem esse aspecto seco, né, durante a maior parte do ano, porque o clima lá é bem quente, né? Pouca incidência de chuva. Se a gente lembrar lá, né, onde está localizada a Caatinga, tá bem lá, o Equador está bem próximo a esse bioma. Então, é um local que tem bastante incidência de raios solares. Isso aí, predomina, né, o Nordeste brasileiro, tá? Muito bem, contexto, né, de um clima semiárido, excelente. Uma coisa aqui que Esther colocou para mim, né, é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, ele corta aí esse bioma da Caatinga e é um rio que está sendo extremamente
impactado, tem períodos de seca, né? Os períodos de seca são comuns, mas ultimamente os períodos de seca estão aumentando muito por conta do impacto ambiental, tá? Muita poluição, né? Infelizmente o ser humano está conseguindo acabar com o Rio São Francisco, que é um rio de extrema biodiversidade. Inclusive, o povo nordestino tem um orgulho gigantesco desse rio, tá? O solo da Caatinga ele é rico em minerais e pobre em matéria orgânica. Pobre em matéria orgânica porque não tem tanta cobertura vegetal como na Amazônia, né? A Amazônia é o contrário, né? Ele tem muita matéria orgânica, tá? O que ameaça, né, a Caatinga realmente, isso que vocês falaram aí, né, a agropecuária também, tá? Reparem, né, que é tudo para manter a espécie humana, né, a agricultura, a pecuária, não estou falando que não é necessário, mas é necessário fazer um planejamento, ter um cuidado com o solo, não impactar, largar aquele solo para lá, não cuidar, né, e procurar outro local para impactar. Isso muitas vezes ocorre com os produtores, tá? Não se tem um cuidado com a região. E acaba que a água dessa região ela vai ficando cada vez mais escassa, tá? Porque a erosão do solo, né, dificulta a absorção de água. Então isso aí acaba se tornando um problema. Às vezes eles só vão começar a ter o cuidado com a região quando faltar a água para eles usarem na irrigação. Isso já vem acontecendo, tá, turma? Então, olha lá, a vegetação é predominantemente arbustiva. Arbustiva, quando eu falo arbustiva, árvores de pequeno porte, não são árvores tão grandes quanto a Amazônia, tá? Nós temos uma adaptação muito importante ali falado pelo Daniel, né, que são os cactos que apresentam as folhas adaptadas em espinhos. Nós falamos isso lá em estratégia de sobrevivência na sala de aula, né? As folhinhas enroladas. O espinho do cacto nada mais são do que folhas enroladas para evitar a evapotranspiração. Excelente colocação, tá? E também uma outra adaptação é que os cactos conseguem armazenar água no seu interior, certo? Então, por isso que é muito comum aqui, ó, esse chique-chique, é um cacto muito comum dessa região, tá? Vamos ver aqui. Já falaram, né, da questão do desmatamento, né, para atividades agropecuárias, é um dos maiores impactos causados aí pela espécie humana, tá? Muitos répteis também, tá? Os morcegos, né, Esté? Os morcegos são de extrema importância, atuam na polinização, excelente colocação, tá? A maioria dos animais apresenta hábitos noturnos, também se assemelha, né, com o cerrado, não é isso? Exatamente, se assemelha com o cerrado, só que tem características típicas da caatinga. Algumas características se assemelham com o cerrado, tá? Live com mais gente. 52, estamos bombando aqui nessa live, né? Que bom. Show de bola. Vamos ver aqui mais alguma observação. Agora essa aqui eu quero chamar toda a atenção para a Mata Atlântica, porque é o bioma do nosso estado, né? E aí, o que vocês acharam da pesquisa que eu passei para vocês? Fala para mim. Agora eu queria ouvir vocês, ouvir mesmo. Ó, a Esté falou muito interessante, mas fala no microfone para eu ouvir a voz de vocês. Professora, Oi. eu gostei muito da pesquisa, porque eu estava até falando com meu pai que em menos de 1 hora eu consegui conhecer muito do nosso estado. Ai, que felicidade. Foi esse meu objetivo. O meu objetivo foi mostrar para vocês o quão o estado do Espírito Santo é bonito, é lindo. E por muitas vezes a gente quer sair do estado para conhecer as belezas de fora, né? Por exemplo, sempre falo isso. Eu conheci primeiro as dunas de Natal para depois conhecer as dunas de Itaúnas. É vergonhoso isso. A gente tem que conhecer primeiro o nosso estado, né? E passando essa pandemia aí, vocês vão ter aí vários roteiros de viagem planejados para chamar os pais de vocês para passear. Não é verdade? Sim, e o bom é que é tudo pertinho da gente. Isso aí.
né? E assim, turma, eu garanto a vocês, vale a pena conhecer, tá? Mas quem gostaria de colocar aí para mim? Professora, Fala. eu já fiz uma lista de todos os lugares que eu quero conhecer. Aí, Isso. tipo, já tá aqui numa escrivaninha, já papel aqui, com todos os lugares que eu quero conhecer. Ai, que alegria. Isso aí, Bernardo. Ó, e assim, da lista de que vocês fizeram aí, qual tá no topo que vocês querem conhecer primeiro, assim? A minha é uma cachoeira, eu esqueci como que é o nome dela, mas é uma Caparaó? cachoeira que tem aqui no Espírito. Hã? O Caparaó? Acho que é. Show de O bola. meu é o Caparaó, porque eu achei muito interessante e foi o que eu fiz a pesquisa mais profunda. Muito bem. O Caparaó eu conheci agora em janeiro. Nossa, vale muito a pena conhecer. Muito a pena mesmo. Muito bonito. Mas quem que gosta? Daniel. Daniel quer conhecer o quê, Daniel? Fala pra mim. Não quer conhecer nada, passear? Maju colocou aqui também, ó, um monte, né? Então, turma, o objetivo dessa pesquisa foi exatamente esse, né? Na sala de aula, eu sempre coloco vocês para estar apresentando e tudo mais. Por conta dessa situação, a gente fez a pesquisa dessa forma. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Que é mostrar para vocês as belezas aí do nosso estado. Paulo César Vinha, o Daniel colocou ali. Paulo César Vinha é indo aqui para Guarapari, é muito perto, né? E a gente não conhece. Lá na Bahia tem um local chamado Caraíva. As pessoas falam muito de Caraíva, né? Que é lindo, que não... realmente eu conheci, muito bonito mesmo. Mas não perde nada para o Parque Estadual Paulo César Vinha. Nós temos a mesma lagoa, que eles chamam de Lagoa Coca-Cola, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena a gente conhecer aqui primeiro para depois conhecer o Brasil. Não é isso? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho desse bioma. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, turma, também é considerada uma floresta tropical e ela vai, né, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então ela vem aqui todo o litoral brasileiro, certo? Daqui até aqui. Só que foi o bioma que mais sofreu impacto ambiental, né? Por conta do desmatamento desenfreado, por conta das construções. Aqui em Vila Velha, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Cada vez mais as construções chegando mais próximos da praia, né? Sem respeitar a restinga, né? Então, hoje, o que nós temos de Mata Atlântica é apenas 7% da mata original, certo? 93% da Mata Atlântica foi devastada. Se vocês observarem o nosso estado, o Espírito Santo, por exemplo, ele está aqui, ó. Ele era coberto de Mata Atlântica. Hoje nós temos alguns pontinhos. E onde estão esses pontinhos? Nessas reservas biológicas, nesses parques ambientais que eu pedi a vocês para estar pesquisando, tá? Porque se a gente não cuidar, não transformar isso em reserva, em parques, nós não teremos mais a presença da Mata Atlântica em local nenhum do Brasil, tá? Então hoje o que resta, tá, de Mata Atlântica estão em locais aí preservados, protegidos, tá? Igual o Parque Estadual Pedra Azul que nós visitamos ano passado, né? É uma área de proteção ambiental. Então ninguém pode chegar lá dentro e explorar, beleza? Todos esses que vocês pesquisaram, né, estão em proteção. Aqui, por exemplo, quando a gente fala da restinga, restinga é um ecossistema de Mata Atlântica. O que a gente observou nas praias de um tempo para cá, né? A gente sempre falou isso em sala de aula. Vamos ver se vocês estão lembrados. Antigamente, tirava-se a restinga e colocava castanheira. Não é verdade? Castanheira é uma espécie endêmica da restinga? Turma, fala para mim. É uma espécie endêmica de restinga? A restinga tem realmente castanheira? Não. Não é isso? Muito bem. Então, para que foi colocado castanheira na praia? Qual o objetivo da castanheira na praia? Fala para mim. Para que vocês acham que
Muito bem. Betânia, ali, Letícia, todo mundo. Professor, é para fazer sombra. Para fazer sombra para quem? Para o ser humano. Para o ser humano ir para a praia e ter a sombra garantida, né? Só que o que começou a acontecer com essa sombra? Fala para mim. Essa sombra aí trouxe um impacto ambiental. Qual foi o impacto ambiental trazido pelas sombras das castanheiras? Poluição não. Outro impacto ambiental. A sombra da castanheira, muito bem, a Ana Clara Xavier colocou ali, professora, a sombra da castanheira atrapalhou a restinga crescer. Ou seja, a sombra de uma espécie que não é da Mata Atlântica começou a atrapalhar a espécie endêmica a nascer. E praia sem restinga, eu tenho um outro problema. Qual é o problema da praia sem restinga? O que acontece? Vê se vocês lembram. A areia, isso aí. A areia começa a ser soprada lá para o asfalto, não é isso? Com a ventania, a areia não fica protegida. Quem segura a areia da praia é a restinga. Então aqui, por exemplo, Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, eles estão fazendo vários cercadinhos na praia, né? Para a restinga voltar a se restabelecer. Porque acabou que o próprio ser humano estava sofrendo impacto, porque a areia estava indo para o solo, aliás, a areia estava indo para o asfalto, carro derrapa, as bicicletas derrapam na ciclovia e acaba provocando acidente. Muito bem, né? Aqui na orla de Itaparica, tiraram todos aqueles quiosques. O pessoal achou um absurdo. Professora, mas isso é um absurdo. Só que aqueles quiosques estavam dentro da praia praticamente. Não é isso? Então, assim, onde tinha quiosques era para ter restinga. Então, agora eles tiraram os quiosques, agora vão construir quiosques planejados. Tem que ser dessa forma, tá? Porque não tem jeito. Acaba que o próprio ser humano depois ele sofre com o impacto ambiental que ele causou, tá? O clima, né, da Mata Atlântica é um clima quente e úmido também, né, com grande incidência de chuva. Temos árvores de grande porte, até 30 metros de comprimento, com raízes tabulares, que são aquelas que crescem, né, para fora do solo para se fixar, porque nós temos o solo também não é tão profundo, então as raízes têm que crescer para fora para escorar a árvore, tá? Nós também temos plantas rasteiras. A Mata Atlântica, turma, ela é muito diversificada. Nós somos lá no Parque Estadual Pedra Azul. Nós tínhamos árvores de grande porte no meio da mata lá. Mas a restinga aqui da praia também é Mata Atlântica, tá? Então nós temos mata parecida com a floresta amazônica, mas também temos plantas de vegetação rasteira, tá? Muito bem. Gostando de ver a participação de vocês. Queria que vocês falassem mais, mas vamos lá. Então, ó, muitas espécies da Mata Atlântica foi extinta por conta da destruição do habitat. Lembra que eu sempre falei com vocês? Se eu destruo o local em que o ser vivo vive, automaticamente eu estou tirando, né, a oportunidade de sobrevivência desse ser vivo. Tá? Então, muitas espécies de Mata Atlântica foram extintas. Tá? Nós temos também muitas espécies endêmicas na Mata Atlântica, por isso que temos que ter muito cuidado com esse bioma. Tá? Ó, nós temos uma variedade muito grande de plantas, né, de vegetais, samambaias, musgos, orquídeas, e também temos muita diversidade de animais, tá? Muitas serpentes, muitos mamíferos, muitos anfíbios, também tem locais que são bem úmidos, tá? E ali a Esther colocou, né, que a Mata Atlântica abriga diversos ecossistemas, é verdade. Então, olha só, nós temos Mata Atlântica que se estende por planícies e montanhas, né? Eu tenho a Mata das Araucárias, lá no sul do país, as coníferas, que nós vamos ver depois, quando formos estudar o Reino Plantae. Temos restinga, temos manguezais, ou seja, completamente diferente
né? Mas são todos considerados Mata Atlântica. Beleza, turma? Aqui algumas espécies, né? Araponga, jaguatirica, caninana. Alguma dúvida sobre Mata Atlântica? Não? Tranquilo? Muito bem. Pantanal, né? O Pantanal é um bioma pequenininho, né? Que está ali no Mato Grosso do Sul, mas de extrema importância. Muita biodiversidade, não é isso? Vocês ficam falando bate-papo aqui, eu acabo me enrolando, eu fico lendo vocês, falando aqui. Por isso que eu queria que vocês falassem no microfone. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, então, antes de eu falar do Pantanal. Sem dúvidas. Ó, estão gostando da live. Que bom, fico muito feliz, tá? A intenção é essa mesmo. E outra, a nossa intenção, turma, é a live, vocês estarem preparados para a live, tá? Então, sempre vai ser assim. Eu não vou fazer uma live para a gente iniciar conteúdo, não. Quero que vocês estudem, façam dever, tirem dúvida. Depois a gente faz uma live para a gente bater esse papo aqui, que eu acho que fica produtivo, tá bom? Vamos lá, Pantanal. Esther quer falar. Fala no microfone, Esther, para eu te ouvir. Fala para mim. Professora, Oi, me ouviu? pô, tô te ouvindo. O que mais me chamou a atenção no Pantanal é que eu sempre ficava me perguntando, coisa animal, por que lá era tipo, cheio de água quase o ano todo. Aí aqui me acostumava. Peraí, Esther, que eu não tô te ouvindo direito. Tenta falar mais perto do microfone. Então, o que mais me chamou a atenção nesse Pantanal é que eu sempre ficava me perguntando, que eu fiz coisa de jornal, na TV, eu ficava me perguntando por que esse alagado quase o ano todo. Aí a cochila fala, porque o solo ele é permeável. Aí favorece a ocorrência das contaminações. Isso aí. Muito bem. A Esther conseguiu ouvir aqui. Vou repassar o que a Esther falou. Que ela se perguntava por que no Pantanal, né, as regiões ficavam praticamente alagadas o ano inteiro, não é isso? Aí ela falou assim, mas gente, como assim um local, né, que fica inundado, né, alagado o tempo inteiro? Isso, turma, tem a ver com o solo que é pouco permeável e com o relevo também, tá? Então, o relevo ali de planície, então acaba que o solo fica alagado. Mas isso não é problema para o bioma não, tá, turma? Entenda isso. Isso é natural. Uma coisa que a gente sempre tem que colocar. O que são fenômenos naturais e o que são impactos ambientais. Tá? Então, isso aqui é um processo natural. As espécies se comportam muito bem com essa característica do Pantanal. Então, vocês vão ver aí, por exemplo, que nós temos muitas espécies que, inclusive, precisa desse comportamento, né, de áreas alagadas para sobreviver. Aqui, se eu não me engano, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, ele fala assim, como o solo é pouco permeável, favorece a ocorrência das inundações anuais, geralmente entre os meses de outubro e abril. E outra, turma, as pessoas que moram, tá, essa população ribeirinha que mora próxima a essas regiões, eles já constroem, né, habitações preparadas para isso. Então, eles não sofrem tanto, né, com alagamentos. É um processo que eles já sabem que vai acontecer, então eles já constroem as casas mais elevadas. Tá? O que aconteceu aqui, por exemplo, no nosso estado com as enchentes, foi porque nós tiramos a mata ciliar, né, para construir, né, e não tivemos como controlar o assoreamento do rio. É diferente, tá? Nós temos muitos animais que vivem nessa região, né? Nós temos muita espécie de peixe, é um local muito rico, né, para o turismo. Eu vi aqui alguns alunos falando que a família já foi lá conhecer o Pantanal. Muitas pessoas vão para o Pantanal. A pesca no Pantanal, ela é controlada, tá? Então, as pessoas vão para lá pescar, mas não pode trazer quantos peixes quiserem, quantos quilos de peixe quiser, existe um controle. Nós temos muitos jacarés,
né? No Pantanal também. Tem períodos do ano que eles liberam também a caça para o jacaré, meio que para fazer um controle mesmo dessas espécies, né? Para não provocar uma superpopulação de uma espécie só. Nós temos a onça pintada, tá? Que é fantástico, né? Um mamífero muito importante para o bioma do Pantanal. Infelizmente, né? Eu cheguei até a mostrar para vocês na sala de aula. Muitas pessoas matam esses animais por matar, porque é aquilo que eu falei. A onça pintada, ela traz alguma ameaça para a espécie humana? Fala para mim, a onça pintada, ela vai trazer alguma ameaça para a espécie humana? Não, não é isso? A não ser que a gente vai lá dentro da mata, lá no seu habitat natural, provocar algum impacto ambiental e você vai correr risco, certo? Mas, infelizmente, as pessoas acabam, né, caçando, matando. Outra coisa também, as populações, né, que moram nessa região, às vezes vão criar, né, galinha no quintal, né, vai lá, a onça vai comer a galinha. Aí o que acontece? Vou matar a onça para não vir aqui matar as minhas galinhas. Olha só que discrepante. Eu tirar a vida de uma onça pintada, que é uma espécie endêmica daqui do nosso país, né? Porque está matando a galinha que você está criando no quintal. Né? Então, não. Infelizmente, por muitas vezes essas pessoas não têm esse conhecimento que vocês estão tendo. Para criar tapete, para usar a pele. Né? E outra também, existe também a caça única e exclusivamente como se fosse uma caça esportiva mesmo, tá? Para matar e se sentir ali como valente por ter tirado a vida da onça, tá? Isso acontece muito, tá bom? Isso é muito triste. Isso mesmo, é só fazer ali, né, um galinheiro tampado para evitar que isso aconteça. Mas por muitas vezes, como aquilo que eu sempre falo com vocês, essas pessoas não têm noção do impacto ambiental que é causado aí tirando a vida de uma onça. Porque a onça, a gente estudou lá as cadeias alimentares, a gente sabe que ela é um predador, né, que está lá no topo da cadeia alimentar. Se eu tiro a vida de um predador desse, eu posso provocar a superpopulação, né, da presa dessa onça. E isso causa um desequilíbrio ambiental. Não é isso? Muito bem, então conseguindo revisar algumas coisinhas. Aqui, ó, o Pantanal abriga uma das mais ricas biodiversidades de áreas úmidas do mundo, tá? Mas sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada, mais uma vez, pela pecuária e pela agricultura, tá bom? Então, é muito triste saber, né, turma, que a espécie humana impacta tanto o meio ambiente assim. E uma coisa que eu espero que vocês estejam refletindo nesse período de quarentena, né? Eu sei que tem muitas notícias que estão passando, né? Que às vezes a gente não quer nem ligar a televisão, mas uma coisa que eu acho que está sendo fácil a gente observar é como que o meio ambiente está se comportando, né, com a espécie humana dentro de casa. Muitos animais agora estão se sentindo mais à vontade no meio ambiente, né? As praias estão menos poluídas, os rios estão menos poluídos, o mar está menos poluído, não é isso? Muito bem. Ó, pampa. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Não. Pampa, né? O Pampa, ele é um bioma lá do sul do nosso país, tá? Ele ocupa parte do Rio Grande do Sul. Ele é característico por ser uma vegetação rasteira, plana, né? Rica em gramíneas e arbustos. Gramíneas é grama mesmo, mas gramas mais altas, tá? E arbustos, árvores de pequeno porte. Por ser planícies, tá? É muito impactado também pela pecuária, porque é um local assim, né, estratégico para a criação de gado. Então, é um bioma que sofre muito também com a pecuária e com a agricultura, tá? Aqui, ó, nós temos um clima, né? É um clima chuvoso com temperaturas baixas no inverno, tá? Lá no Rio Grande do Sul, né, uma região de temperaturas mais baixas. Nós temos muitas espécies de animais, como insetos, temos também alguns mamíferos, tá?
mas o característico dessa região são gramíneas e arbustos, tá? E, infelizmente, um impacto ambiental causado aí pela agricultura e pecuária, tá? Alguém falando aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou da puma. A puma, turma, é a onça pintada negra, beleza? Puma é a onça pintada negra. Lá no zoológico de Marechal, se tudo der certo, a gente voltar, né, ao normal que a gente estava querendo ir lá, tem uma puma, tá? Aí vocês vão poder conhecer, se Deus quiser. Vamos lá, turma. Vocês fizeram a página 16 que eu pedi para fazer? Vocês foram fazendo junto com a videoaula do Positivo, não foi isso? Muito bem. Ah, é verdade, Lavínia. A puma de lá morreu mesmo. Mas eles têm ela empalhada, se eu não me engano. Show de bola. Vamos corrigir essa página então? Ó, mas eu gostaria que vocês falassem para mim aqui agora, tá? Pra gente corrigir junto. Igual a gente faz na sala de aula mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês estarem observando, pra gente corrigir junto. Quem não fez com a videoaula, a gente vai fazendo junto. Aqui na primeira questão, ó, ele coloca os tipos de biomas, aqui ele fala dos biomas mundiais, não é isso? E vai perguntando. Então, lá, a primeira ele fala assim, é conhecida também como floresta de coníferas devido à quantidade imensa de pinheiros. Que bioma é esse? Fala para mim. Taiga? Taiga, muito bem. Então, aqui o primeiro é taiga, não é isso? Nesse bioma, praticamente não ocorrem chuvas e as temperaturas são altas durante o dia. Deserto. Show! Muito bem. Gosta sim, vocês participando, hein? Agora, apresenta clima quente e úmido, altos índices de chuva e grande biodiversidade. Floresta pluvial Show! tempera... Isso aí, arrasou. Nesse... Isso, tá certo. Agora, nesse bioma, há uma estação chuvosa e outra seca. Na estação seca, as árvores perdem as folhas e suas raízes longas captam água de camadas profundas do solo. Savana. Isso! Agora, os animais mais adaptados a esse bioma são aves e mamíferos, com pele grossa, vasto revestimento de pelos e camadas de gordura corporal espessa. Tundra? Show de bola! Muito bem. O clima nesse bioma é temperado e seco e a vegetação é denominada pelas gramíneas. Campo. Campo. Campo? Isso. O campo se assemelha a qual bioma brasileiro? Oi? Ah. Gramíneas, hein? Não sei. Qual bioma brasileiro? Fala para mim. O campo se assemelha a qual bioma brasileiro que nós falamos? Acabamos de falar. Pampa. Isso, pampa. Muito bem. Apresenta no inverno neve e dias mais curtos, limitando a luminosidade. Floresta sazonal temperada? Isso aí. Bioma com chuvas intensas no inverno e vegetação que apresenta enormes árvores, como as sequoias. Floresta pluvial tropical. Sim. Show de bola. A número 2, vocês marcaram qual letra? C. Letra C. Muito bem. Letra C, número 2, né? Tá dando para vocês acompanharem a tela aqui, turma? Sim? Beleza. Agora, questão 3.
A floresta amazônica e a Mata Atlântica são biomas brasileiros em que várias espécies de plantas apresentam folhas grandes e existe um grande número de espécies de sapos, rãs e pererecas. Quais as características do clima e do ambiente podem estar associadas à presença dessas espécies? Por que, turma, que a gente tem uma grande predominância de anfíbios nessa região? Pela Eu Fala de novo. Clima quente e úmido. Muito bem. Grande. Você já corrigiu. Oi? Acho que você já corrigiu essas duas páginas positivas. Não, é porque isso aí alguns alunos fizeram junto com a professora lá do positivo, né? Outros não. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho também. Exatamente, clima quente e úmido. Não é isso? Grande incidência de chuva. Certo? Vocês conseguiram entender esse gráficozinho aqui? Conseguiram? Mais ou menos. Mais ou menos? Espera aí que vamos explicar ele para vocês. Então. Cadê a nossa região? Eu acho que é isso. Oi? Bioma. Ele pede para a gente identificar qual bioma é o 3 e o 6, não é isso? O 3 e o 6. Observa o gráfico. Aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos a média de chuva, certo? No bioma 3, olha a temperatura, hein? Próximo a 0 graus e pouca incidência de chuva, não é isso? Ó, conseguiu entender? Agora entenderam, né? Que bom. Que bioma pode ser? Pode ser uma floresta tropical, esse bioma aí? pode. Pode? Floresta tropical? Temperatura perto de 0? Eu acho que não pode não, hein? Ó, vamos analisar o 6 então. O 6, ó, olha a temperatura do 6. Próximo a 30 graus Celsius. E olha a incidência de chuva. Quase 4.000 milímetros de precipitação média. Ó, temperatura por volta dos 30 e muita chuva. Que bioma deve ser esse aqui mesmo? Tropical úmido, muito bem. Então, ó, letra A, tundra, por quê? Temperaturas abaixo de 0 ou próxima a 0, com pouca incidência de chuva. Floresta tropical, porque temperatura elevada e, ó, muita chuva. Turma, essas questões, por muitas vezes, vocês erram por falta de interpretação. Não é verdade? Vamos agora para o caderno de atividades? Ou vocês querem encerrar? Vamos fazer o caderno de atividades, né? Página 3, vamos lá então. Gostando de ver, hein? Nós já estamos a 1h20 e ninguém tá com pressa, assim que eu gosto. O caderno de atividades, vocês fizeram na segunda-feira, eu pedi, vocês vão corrigir eles na semana que vem. Semana que vem, eu vou colocar a correção toda, tá? Para vocês estarem fazendo. Mas, vamos pegar algumas questões aqui para a gente fazer junto aqui. Vai ficar bom. Essa questão número 1 do caderno de atividades, lá da página 7, é para vocês desenharem, tá? Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Para vocês aqui. Vamos supor que eu vou fazer um desenho do tipo uma borboleta aqui, certo? Se eu fizer uma borboleta aqui, é um organismo. Aqui, na população, eu vou ter que desenhar o quê? Fala para mim.
Várias borboletas. Várias borboletas. Muito bem, eu não vou desenhar não, turma, porque é muito difícil desenhar aqui, tá? Aqui na comunidade, eu tenho que fazer o quê? Comunidade. Eu comecei com borboleta. A borboleta tem que aparecer aqui. Eu tenho que ter o quê aqui? Borboletas e outros seres? Excelente. Borboletas e outros seres. Por exemplo, borboletas, passarinhos. Posso colocar aqui uns mamíferos, certo? E quando eu venho para cá, ecossistema, o que eu tenho que ter? Tem que desenhar fatores bióticos e abióticos. Excelente. Fatores bióticos e abióticos. A borboleta tem que estar aqui no meio, tá? Não vamos esquecer dela, não. Bioma. O bioma, turma, eu preciso colocar vários ecossistemas. Ou então, você incrementar esse ecossistema, que eu sei que vai ficar complicado. Você pode colocar, igual colocou ali, um rio, né, uma montanha. Então, assim, vários ecossistemas. E a biosfera? O que seria biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas? Muito, de todos os biomas. Não é isso? A camada da Terra em que tem todos os biomas. Beleza? Show de bola. Eu não vou corrigir todos, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou em cima dos principais que tem mais imagens, tá? Para vocês participarem. Quer ver? Vamos fazer a questão 4. Vai lá na questão 4. Daniel errou, Daniel, essa aqui? O que você fez errado? O ecossistema? Ecossistema, Dani, você tem que colocar os fatores bióticos e abióticos. Lembra? Vamos supor que eu comecei fazendo aqui com a borboleta. Não é isso? Então, você tem que fazer a borboleta com outros seres vivos, colocar um solzinho, botar um riozinho. Beleza? Muito bem. Deixa eu passar aqui lá para a questão 4. Essa questão 4, o positivo já fez com vocês a questão 4? Vocês falaram aí? Não, né? Sim. Ah, já fizeram então essa, né? Então tá. Sim. Vamos ver outra então. A questão 6. Vocês foram fazendo juntos, né? Eu fiz até a 10, na Uhum. página 13. Então, vamos fazer a 6? Dá uma olhadinha lá para mim na questão 6. Essa primeira imagem da questão 6, essa aqui, ó, com o chique-chique, né? Que é o cacto, representa qual bioma brasileiro? Caatinga. Muito bem. E essa aqui do lado? Mata Atlântica. Mata Atlântica, essa aqui, ó. Olha o riozão passando aqui no meio. Oi? Qual seria essa? Amazônia. Amazônia? Muito bem. E essa aqui, ó. Esse aqui. Qual? Cerrado. Cerrado. Muito bem. E esse aqui do lado? Pampa. Muito bem. Show de bola. Aqui embaixo, o jacaré aqui é típico desse lugar. Pantanal. Pantanal. E aqui do lado? Mata Atlântica. Muito bem. Muito bem, meninos. Estão gostando de ver. Vocês fizeram a história em quadrinhos? Sim. Fizeram? Então, como está sendo complicado mandar a foto pelo arquivo,
nós vamos estar deixando, tá? Quando eu retornar, vocês vão estar me mostrando, eu dou visto nas histórias em quadrinhos. Lembrando, turma, que eu pedi para fazer uma história em quadrinhos que retratasse algum impacto ambiental, certo? Sofrido por algum bioma. Então, o que tem que ter na história em quadrinho é isso aí. Nós falamos de vários impactos ambientais hoje, né? Então, supor que eu falei do Pampa. Tá? Então, o que eu tenho que retratar lá no Pampa? Ah, vou falar do impacto causado pela agropecuária. Beleza? Então, a minha história em quadrinho tem que se passar em cima disso aí. Tudo bem? Alguma dúvida, turma, até aqui? Pessoal, tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Sobre a história em quadrinhos, Esther? Então, a história em quadrinhos você tem que fazer, você vai escolher um bioma, certo? Vamos supor que eu escolhi o bioma Pampa. Você vai retratar um impacto ambiental causado pela espécie humana no Pampa. Então, na sua história em quadrinho, você tem que colocar isso aí. Tudo bem? Aí eu vou dar visto quando a gente retornar, porque alguns alunos estão encontrando muita dificuldade para mandar a foto. Tá bom? Eu vi, Dani, que você mandou a sua, tá? Só que eu não vou colocar como obrigatoriedade, porque tem alguns alunos que estão tendo dificuldade. Tudo bem? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? Espero que tenha ficado todo mundo bem, todo mundo entendido direitinho. E até a próxima!